Fala aí pessoal, mais uma vez aqui nesse canal para falar um pouco sobre o Vasco. Eu tava meio desanimado desse canal aqui, mas eu fiz um vídeo ontem e achei que nem ia ter visualização, mas pegou um número até que expressivo, me surpreendi com o número de visualizações que ia dar, dado o tempo que esse canal tá parado. Nesse vídeo, eu vi um vídeo lá no canal do jornalista Mauro César Pereira, né? O rubro-negro Mauro César, que muitos vascaínos aí odeio. Mas ele falou um negócio lá que eu achei interessante e que eu queria vir conversar com vocês aqui, né? Sobre o Vasco estar sendo usado como exemplo negativo quando se trata de SAF, né? E toda essa história aí de herança maldita e tudo mais, beleza? Então esse é o papo que a gente vai bater hoje nesse vídeo aqui. Se você gosta do nosso canal e conteúdo de cobrança, conteúdo que bate de frente com tudo isso que está acontecendo no Vasco, considere deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal que vai rolar bastante vídeo aqui. Agora, se você não curte esse tipo de conteúdo, gosta de conteúdo que engana, conteúdo de youtubers aí, pode ir para o canal desses youtubers aí que você vai estar bem informado no quesito informações falsas, beleza? Então vamos falar aqui sobre o Mauro César, que fez um vídeo lá falando o seguinte. Eu não vou poder botar o vídeo do Mauro César aqui, tá? Eu não sei se ele vai dar strike, enfim. Quem conhece o Mauro César sabe que ele não dá mole mais para ninguém, principalmente para Vascaíno. Ele falou lá que há uma possibilidade, né? Cogitou-se a possibilidade de o Flamengo virar SAF, uma SAF parcial, ou seja, vender acho que 25% do clube, né, associativo para poder construir o estádio deles lá. Calma que eu não vou falar de Flamengo aqui, tá? Esse canal não é um canal de Flamengo, mas eu só estou contextualizando o que ele falou lá e já vou chegar na parte onde ele fala do Vasco. Cogitou-se lá, o Landinho, o presidente do Flamengo, cogitou-se essa possibilidade. O clube não precisa ser vendido, né? O Flamengo não precisa ser vendido, é um clube estruturado, enfim. Só que o que, que acontece? A possibilidade do Flamengo virar SAF e vender 25%, se não me engano, acho que é 25 ou 30%, não sei, do seu da parte associativa para poder construir o estádio deles lá, já está gerando um burburinho enorme em jornalistas como o próprio Mauro César. E o porquê que eu falo isso? Porque no vídeo dele ele citou o Vasco como exemplo negativo. Né? O Vasco, na sua totalidade, foi vendido aí 70% do clube, é o que a gente imagina que foi vendido, né? Que foi 70%. Não está transparente essa questão, porque o presidente do Vasco não pode falar nada, não pode fazer nada. Eu fico até na dúvida se realmente é 70%, já que ninguém viu esse contrato, né? Eu fico até na dúvida se é 70% do Vasco que foi vendido mesmo, tá muito estranho. O Pedrinho é proibido de entrar em alguns lugares do Vasco, não existe isso, ele é o presidente. Se ele tem 30%, ele tem essa autonomia para poder falar e dar a opinião dele. Só que na coletiva pavorosa que eu falei no vídeo passado, você pode vir aqui no canal, ele fala que ele não pode falar nada. E o Mauro César citou o Vasco como exemplo negativo no quesito SAF. Ele falou que o Pedrinho é o presidente, não manda em nada, que os donos que são a 777 fazem o que querem, né? Mandam e desmandam no clube, e isso é uma constatação. Mas o ponto principal desse vídeo aqui é o seguinte: todos esses jornalistas da mídia convencional sabiam que o Vasco ia entrar numa barca furada, sendo vendido para 777, sendo todos os trâmites do negócio sendo feito aí por Carlos Osório, por Jorge Salgado, todos eles sabiam que o Vasco ia entrar numa barca furada e ainda assim ninguém fez vídeo alertando. Ninguém fez vídeo falando, ó, isso é furada, torcedor. Não vá nisso. O que que eles fizeram? Foram na onda da torcida, né? O seu Mauro César, que de vez em quando ameaçava no programa lá falar que era furada, mas ele só deixava entender. Ele falava, ó, precisamos ver como é que é isso daí e tudo, mas ele se fazia de bobo sabendo que o Vasco estava sendo vendido para uma empresa que tinha sim escândalos. Por quê? Porque eles são jornalistas, eles apuram. Então
na possibilidade do Vasco ser vendido, ele já logo tem contatos no exterior, na Inglaterra, onde a 777 tem os seus outros clubes. Eles têm contatos. Eles sabiam o que estava acontecendo. Então eu vejo muitas pessoas aí falando dos youtubers aqui, que eles ajudaram a vender. Concordo, ajudaram a vender sim, influenciaram. Mas a maior influência para o Vasco estar hoje, aonde está, além desses youtubers que ajudaram a vender o Vasco, é a mídia convencional, que ficou calada, e muitos da mídia convencional até apoiaram, tá? Até ajudaram. Eu posso citar o exemplo aqui do seu Rica Perrone, por exemplo, que é um jornalista que eu admiro, é um jornalista que eu curto muito o trabalho dele, só que ele levou o Osório lá no programa dele e deixou o Osório mentir à vontade para a torcida. O Rica Perrone, por exemplo, ele não pode ser usado como exemplo de pessoa que sabe tudo de Vasco. Primeiro que ele não é vascaíno, ele é São Paulino. Segundo que ele, por estar por fora do Vasco, ele tinha sim uma certa credibilidade diante da torcida, porque a torcida viu nele e falou assim, pô, se esse cara que nem vascaíno tá falando que vai ser bom, então vamos abraçar a ideia. Ele levou o Osório lá no programa dele, deixou o Osório mentir à vontade. E depois ele não levou o Osório para cobrar explicações. Muito pelo contrário. O Ica Perrone ficou no canal dele falando que a torcida tinha que se calar, que a torcida tinha que deixar a 777 trabalhar. E hoje a gente está vendo aí o que a 777 fez com o Vasco. Hoje a gente está vendo o que é a 777. E esse jornalista da mídia convencional, o outro lá da Globo lá, eles sabiam que o Vasco estava entrando numa furada. Eles nunca pediram SAF para os seus clubes. O Rica Perrone, por exemplo, viu um São Paulo endividado, devendo, chegando a níveis caóticos, né? São Paulo, que é o time para qual ele torce, devendo Daniel Alves, devendo um monte de jogador famoso, num buraco, mas ele nunca pediu SAF para o São Paulo. Procurei no canal dele, não vi nenhum vídeo dele pedindo SAF para o São Paulo. Então, o Vasco hoje, diante de muitas coisas, é usado como exemplo negativo quando se fala de SAF. Muito se fala da SAF do Botafogo, do Texto, a SAF do Bahia, mas a SAF que está sendo usada como bode expiatório para os outros clubes não querer aderir a esse modelo SAF é a do Vasco. Então, sim, essa questão de herança maldita, de que o Vasco não era suficiente para poder sair do buraco, é uma narrativa que eles empregam também, que não tinha solução. Eu vou falar isso no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou muito longo, mas é isso aí. Tá? O Vasco hoje, segundo o jornalista Mauro César Pereira, um ótimo jornalista, é exemplo para o Flamengo não vender 25% do clube associativo. Tá? Então, esse foi o vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo se você curtiu. Né? Se inscreve no canal que a gente vai falar muito sobre Vasco aqui nesse canal. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.